Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para nós darmos continuidade aos nossos estudos ligados à matéria de noções de administração pública ou gestão pública, sem problemas. O nome aí não vai alterar o tópico, o assunto. Nós vamos tratar da evolução da administração pública gerencial. A administração gerencial, você já estudou comigo na aula anterior, quando nós tratamos a respeito desse assunto, só que a própria administração gerencial, ela tem uma certa evolução, que é o que eu quero tratar com você nessa aula, tá certo? Então, bora lá, né, pessoal? Vamos lá, acompanha comigo aí, por favor, para discutirmos o assunto. Bora lá. Bom, seguinte... Evolução da administração pública. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o material, a canetinha, vamos lá. Ó, evolução da administração gerencial, tá? O governo não pode ser uma empresa, mas pode se tornar mais empresarial. Gerald falou isso e ele quis dizer o quê, né? A administração pública era uma administração pública patrimonialista, lembra dessa situação que eu comentei para vocês? Depois passa a ser uma administração pública burocrática, muito formal, cheia de regras, que é importante demais, mas acabou ficando engessada. E aí vem essa ideia de tipo, olha, a administração pode ficar parecida mais com a iniciativa privada, a administração pública mais parecida com a iniciativa privada. É óbvio que precisamos entregar produtos e serviços. Mas como que nós vamos entregar produtos e serviços? Como que a empresa privada entrega produto e serviço? Não é verdade? Para pensar, as organizações elas precisam ter o quê? O foco no cliente. E a administração pública, ela precisa ter o foco no cidadão. Olhar o cidadão, né, de uma maneira que, opa, peraí, eu preciso entregar o melhor para essa pessoa, ter foco, gestão voltada a resultados. Quando você tem foco no cidadão, significa dizer, ou no cliente, né, no caso, foco no cliente, você passa a procurar satisfazer as necessidades do cliente, entender as suas necessidades e, obviamente, satisfazê-las. Na administração pública, isso também pode ocorrer, só que aí a gente observa, claro, o foco no cidadão. Aliás, a partir da administração gerencial é que o cidadão passou a ser entendido como cliente. Olha que bacana. E aí a administração pública precisa atender às suas necessidades, às suas expectativas, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. Ó, New Public, né, que é na verdade a nova gestão pública. Ó, nova gestão pública, tá? E aí aqui diz o seguinte, o termo significa conjunto de doutrinas administrativas, surgidas na década de 70. Olha que interessante. Então caiu na sua prova dizendo, administração pública, nova gestão pública, surgiu quando? 70. Né? Lá na Inglaterra, a priori, Margaret Thatcher, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é isso. E aí foi se alastrando para outros lugares, Estados Unidos, Ronald Reagan, na época presidente dos Estados Unidos, também implantou a nova gestão pública no comecinho da década de 80. Finalzinho da década de 70, na Europa, Inglaterra, iniciar na Inglaterra, e depois década de 80, comecinho da década de 80 nos Estados Unidos, tá? Então, qual que era a ideia? Reformas ligadas à administração, deixar a administração mais parecida com a iniciativa privada, o neoliberalismo, né? Alguns vão utilizar esse termo, tal. Essa nova gestão pública voltada nessa administração gerencial de entregar bens e serviços que atendam às expectativas do cidadão, tá certo? Só que isso passa por uma evolução, conforme eu comentei para vocês. Tá bom? Vamos lá. Legal. Gerencialismo puro. O que significa? É o primeiro estágio gerencial
que foi inspirado na administração de... Nossa, ficou tudo desconfigurado aqui, gente. Mas não esquenta a cabeça não. De empresas privadas. E surgiu como resposta à crise fiscal do Estado. O Estado estava vivendo uma crise fiscal no sentido de crise de petróleo, sabe? Uma série de situações que estavam acontecendo. Voltando-se para a busca no incremento da eficiência no setor público. Eficiência é você utilizar os recursos da maneira certa. Os programas eram focados na redução de custos, no enxugamento de pessoal. Gente, ficou muito desconfigurado aqui, que pena, mas vamos lá. Enxugamento. Enxugamento a gente pode cair na nossa prova uma palavrinha assim, ó, downsizing. Enxugamento, tá? E aumento da eficiência, com clara definição das responsabilidades, dos objetivos organizacionais e maior consciência acerca do valor dos recursos públicos. Responsabilidade, aqui vai surgir uma outra ideia, né, de prestação de contas. Legal? Que aí vai cada vez mais se evoluindo ao longo do tempo. Acho que ficou claro, né? Ficou bem desconfigurado aqui o texto, né? A formatação aí, mas beleza. Acho que você conseguiu entender. Então, a primeira fase da administração gerencial chama-se gerencialismo puro, e esse gerencialismo puro, ele é voltado para a eficiência, a utilização dos recursos públicos. Por que isso? Porque nós estávamos passando por grandes crises. Aliás, a década de 70, ela foi marcada por grandes crises. 2 crises do petróleo, falo mundial, né? Crise fiscal do Estado. O mundo estava passando por crise. É interessante que a gente sempre percebe o seguinte: quando se passa por uma crise é que as coisas ocorrem, é que as coisas acontecem, mudanças. Só você parar para pensar aí no seu dia a dia. Quando você está passando por uma crise, seja ela financeira, né, econômica, familiar, amorosa, seja o que for, é aí nesse momento que você muda, você faz alguma mudança, né? Porque se não fizer mudança, vai continuar na crise. Então tem que mudar para sair da crise. Então é isso que o Estado estava fazendo na época, entendeu? Tipo, eu preciso sair dessa crise. Como? Vamos buscar a eficiência, a utilização do recurso da maneira correta, da maneira certa, fazer mais com menos, beleza? Aí, caminhando aqui, nós temos a segunda fase, tá? Que é o chamado consumerismo. Segundo estágio gerencial que passa a direcionar suas ações como foco no cliente, tá? Aqui já está voltada à eficácia no intuito de alcançar resultados, beleza, alcançar resultados, e focado no cliente, entendendo que o cidadão, lembrando, né, foco no cliente aqui voltado para o cidadão, foco no cidadão, o cidadão entendido como cliente, e o cliente faz o quê? Consome, né, assim, é um consumidor de produtos e serviços. Então a administração pública, ela vai ter que atender a esse consumidor, que é o cidadão, né? Então focado no cidadão. Só que é o seguinte, né, bacana, legal, até a página 2, como se diz por aí. Por quê? Porque a gente passa a ter uma evolução do entendimento a respeito como deve ser realmente a administração pública. A administração pública, ela tem que focar no cidadão, olhar o cidadão como cliente, com certeza absoluta. Esse conceito é válido, inclusive nos dias atuais, tá? Agora, o cidadão tem direito? Sim, o cidadão tem direito. Mas ele também tem o quê? Matou a charada, né? O cidadão também tem deveres. E se o cidadão tem deveres, logo, ele também tem o quê? Responsabilidade. Ele também tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade do patrimônio público. Ele tem responsabilidade de cobrar os governantes, os gestores, inclusive, entendeu? De participar de audiências públicas, consultas públicas, participação pública e privada, tudo isso acaba envolvendo. Beleza? E aqui ó, nós temos a terceira fase, o terceiro estágio, que é o PSO, né? Tá aqui em nome em inglês, mas que a gente vai ter aí
como conceito, né, de serviço orientado para o público, tá bom? Simples assim, serviço orientado para o cidadão, o público, ok? É o terceiro estágio da administração gerencial, válido até hoje, e agregou princípios mais ligados à cidadania, como o accountability, que é a prestação de contas, tá? E a equidade, que é justiça, por isso é justiça e cidadania, né? Ou seja, tratar com equidade, porque apesar a nossa Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º, está dizendo assim, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Você lembra, sabe disso? Você já estudou direito constitucional? Todos são iguais perante a lei. Só que é o seguinte, essa igualdade é uma igualdade formal, né? Porque é uma igualdade perante a lei. Sabemos que as pessoas são o quê? Diferentes, têm necessidades diferentes. Então, quando nós pensamos nas necessidades diferentes, logo vem o que à tona? A equidade, né? A equidade, ou seja, às vezes eu preciso de uma necessidade maior para uma coisa do que outra pessoa, né? E assim por diante. Por exemplo, eu preciso ir até a administração pública, preciso ter acesso a um documento, uma informação, e o que a administração pública vai fazer? Vai me conceder essa informação, esse documento, não vai cobrar nada. A informação, mas pode ser que, eu preciso da cópia desse documento, ela vai me falar assim, você vai ter que pagar aqui um valor X que é referente aos materiais utilizados. Eu não estou te cobrando o fornecimento da informação, estou te cobrando o material utilizado, o ressarcimento ao erário. Erário é cofre público, tá, galera? E aí, beleza. Só que vai um outro cidadão que precisa da mesma coisa, só que o outro cidadão, ele é pobre, de marré, não tem dinheiro nem para comprar o leite das crianças. E aí? O que vai fazer? A administração pública vai isentá-lo dessa despesa, tá? Beleza? Para que ele tenha o mesmo direito que eu, equidade. Certo? Maravilha, né? Olha só aqui o conceito. O termo cidadão não é uma via de mão única, como era o caso lá do consumerismo, em que foco no cliente, vou ter que fazer de tudo para atendê-lo. Não tem apenas direitos, mas também obrigações. Então aqui há uma situação em que o cidadão vai ter todos os direitos, a administração precisa ter foco no cidadão, mas também vai cobrar do cidadão, E o cidadão passa a ter essas obrigações aí, tá bom? De prestação de contas, de responsabilização, de saber cobrar, de participar. Beleza, continuando. O cidadão tem como responsabilidade também de fiscalizar, tá? Que a gente vai ver isso depois como uma espécie de quê? De controle. Fiscalizar a coisa pública e o accountability, que é a prestação de contas dos responsáveis. Beleza? Você viu aqui que apareceu bastante aqui a palavrinha accountability e a chance de cair na sua prova é bastante grande. E aí é importante que você saiba que existem 3 tipos de accountability. O vertical. O accountability vertical é um accountability voltado à eleição, ao voto, tá? Em que se observa, por exemplo, que há uma necessidade da prestação de contas por parte, de quem é seu representante. Apesar de entendermos que esse accountability vertical, ele tem pouca eficiência, infelizmente. Por quê? Porque nós não cobramos tanto os nossos representantes, e os nossos representantes nem sempre eles na verdade, estão propensos, a passar a informação do que eles estão fazendo no dia a dia, certo? Então, precisava melhorar um pouco mais isso. Então, eu tenho lá o meu representante, o deputado, o vereador, presidente, governador, prefeito e assim por diante, senador, blá, blá, blá. Eu tenho que cobrar melhor. Essas pessoas, elas devem satisfação, sim, a nós, Por quê? Porque são os nossos representantes. Então, a accountability vertical seria essa ideia, tipo, o administrador administrado, por isso que é vertical.
E aí temos o accountability horizontal. O accountability horizontal e aqui é um controle, tá? Espécies de ideia de controle. Eu vou fiscalizar, então, o meu representante. O accountability horizontal, claro, também é um controle, certo? Ó, eita, peraí. Vou colocar aqui, ó. Controle. Só que aqui no caso, esse accountability horizontal de prestação de contas, ele vai ser um controle interno. Nós temos o controle interno e temos o controle externo. Beleza? O controle interno, ele acontece dentro do próprio poder, certo? Beleza? Exemplo, você tem aí o poder executivo. O poder executivo, ele tem uma controladoria. No caso da União, a gente tem a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é um órgão que fiscaliza os atos administrativos do Poder Executivo. É um controle interno. Quando esse controle interno ele encontra algum problema, alguma disfunção, desvio, ele passa para o controle externo. O controle externo é de um poder para outro poder, por isso é chamado de controle externo. Nesse caso, nós temos aí o Poder Legislativo, conforme a Constituição Federal, que acaba fazendo o controle externo, o Poder Legislativo. Os Tribunais de Contas, TCs, Tribunais de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, eles fazem a vez aí do controle externo. Os gestores precisam prestar contas ao controle, entendeu? Precisam prestar contas ao controle, seja o interno, seja o externo. E temos aqui também outro tipo de controle, que é o chamado controle societal. Que tudo isso é tudo aqui, ó, accountability, né? Controle societal, aí é a sociedade. É a sociedade cobrando dos órgãos públicos, das instituições públicas, a transparência. Então, a accountability, inclusive, está muito ligada a essa ideia de transparência. Está muito ligado ao controle, certo? Controle social, cidadania. Beleza? Então, pensa sempre cidadania. Pensa sempre nessa situação aqui. Fechado, galera? Top? Vamos caminhar. Eu tenho uma questãozinha aqui para resolver para vocês. É o seguinte. Para você resolver algumas questões aqui, é preciso que você se lembre das aulas anteriores. Desde quando nós começamos a falar sobre administração pública, a evolução da administração pública patrimonialista, administração pública burocrática e, por fim, a administração pública gerencial, tudo bem? E aí você vai fazer o quê? Pausa o vídeo, tenta resolver a questão, depois escuta o meu comentário. Fechado? Então, bora lá, vamos aqui resolver as questões. Ao relacionar os modelos de análise histórica da gestão pública ao longo do tempo, é correto afirmar que, alternativa A, a etapa patrimonialista da gestão pública perdurou por cerca de 5 décadas, circunscrevendo-se ao final do período monárquico e início do republicano. Gente, não são 5 décadas não, tá? A etapa patrimonialista vai muito além disso. Alguns vão dizer que desde o descobrimento do Brasil, porque aí a gente tem uma etapa patrimonialista, né? Colônia, Brasil colônia, depois monarquia. Alguns vão entender que você conta etapa patrimonialista a partir da chegada da família imperial no Brasil. Beleza, de qualquer forma, nós temos aí pelo menos mais de 200 anos fácil, né? Pensando aí num contexto histórico, tá bom? Então não dá para pensar aqui, marcar 5 décadas. 5 décadas para pensar, né? Não dá nada, ok? Então, pelo menos aí mais de 200 anos fácil. Bom, aí a gente tem aqui, o modelo burocrático é circunscrito ao final do século XX, até os anos 60, dado o necessário controle da coisa pública e o baixo uso de tecnologias da informação. Gente, está errado isso aqui. Por quê? Porque ele está dizendo que até os anos 60. Não, até os anos 90
beleza? No Brasil até os anos 90. Por quê? Porque a administração pública gerencial, quem se lembra aí da aula anterior, que eu comentei, iniciou a partir de 1995, meados da década de 90. Então, isso significa dizer que a administração pública burocrática, ela foi da década de 30 até a década de 90. Aqui está falando década de 60, está errado, tá bom? Vamos lá, continuando. Na alternativa C diz assim: o modelo patrimonial tem sido imprescindível. O que é algo imprescindível? Algo imprescindível é algo indispensável, altamente importante e relevante, né? No início deste século, para a efetividade da administração pública frente às crises econômicas. Pessoal, é errado, né? Pelo amor de Deus, claro que está errado isso aqui. O modelo patrimonial é aquele modelo que houve todo um trabalho para que ele fosse assim eliminado. Não foi, né? Nós estamos no século XXI, não foi. Mas deu uma melhorada, tal, aquela coisa toda. A burocracia que foi instituída na década de 30 no governo de Getúlio Vargas já visava combater o patrimonialismo. Como assim ele é um modelo indispensável, imprescindível? Percebeu o erro, né? Beleza, vamos dar continuidade à alternativa D. Na alternativa D diz assim: o modelo gerencial foi uma etapa importante no desenvolvimento da administração pública brasileira surgida no Estado Novo de Getúlio Vargas. Errado, pessoal. Porque no Estado Novo de Getúlio Vargas, o que nós tivemos não foi um modelo gerencial, e sim um modelo burocrático. Ele foi uma etapa importante? Com certeza absoluta, mas aqui erraram o nome, né? Erraram não, né? Claro que não erraram. São questões, a banca examinadora, claro, colocou isso para induzir o candidato ao erro. Então, nós ficamos com o quê? Com a alternativa E nessa questão. A alternativa... Opa, peraí que eu saí aqui. A alternativa E diz o seguinte, ó. Nosso gabarito, tá? O modelo gerencial é um modelo contemporâneo. Claro, com certeza. Que enfoca resultados. Opa, foco nos resultados. Falamos sobre isso. Resultados. E uma gestão pública pautada em competências. Opa, competências, capacidade, conhecimento, maravilha. Além do foco no cliente. Aqui, ó, tudo que nós conversamos. Inclusive, dava para você matar a questão só por essa aula. Mas é óbvio que algumas coisas aqui você precisava ter o conceito também de aulas anteriores. Mas quando eu falo que dava para matar essa questão só por essa aula, porque você teria que ir no óbvio, né? O que a gente acabou de comentar sobre a evolução da administração gerencial, eu falei do foco no cliente, essas coisas, e aqui fala sobre isso. Falei que a administração gerencial foi a última, então aqui fala de modelo contemporâneo. Então, por lógica, né, dava para você matar com certeza a questão tranquilamente. Vamos lá, continuando, bora lá, próxima. A próxima diz assim, ó, de acordo com a disciplina do gerencialismo na administração pública, existem, na visão de Abruzzo, 1997, 3 teorias principais que explicariam o modelo gerencial. Assinale a alternativa que apresenta a teoria cuja introdução da perspectiva da qualidade surgiu paralelamente, não consegui falar, ao momento em que a administração pública voltava as próprias atenções aos clientes consumidores. Vamos lá, gente. Qual é... Porque assim, ó, aqui está falando exatamente a aula de hoje, tá? Evolução da administração gerencial. E está dizendo aqui que a administração pública voltava as suas próprias atenções aos clientes consumidores. É o gerencialismo puro? Não, porque gerencialismo puro está voltado à eficiência, né? É o gerencialismo integrado? Nada a ver. É o serviço orientado ao cidadão? Não, porque aqui o serviço é orientado ao cidadão, cobra do cidadão também as obrigações. É o clientelismo? Não. É o consumerismo? Sim. Alternativa C, consumerismo. Beleza? Professor, não está errado aí não? Não, gente, porque aqui tá em inglês, né? Aí, no bom e velho português, a gente traduz para consumerismo.
tá bom? Mas e clientelismo? Não. Clientelismo, na verdade, é uma deficiência, é uma disfunção. É quando você traz favorecimento que não pode, né? De maneira parcial. Então isso a gente acaba chamando aí de clientelismo. Beleza, mais uma questãozinha aí resolvida, bora caminhar, que eu tenho outra aqui para vocês. Ó, próxima questão diz assim: a fase que marcou a evolução do modelo gerencial de administração, denominada gerencialismo puro, está diretamente relacionada com alternativa A, o atendimento e a qualidade, alternativa B, a cidadania e a equidade, alternativa C, a eficiência e a redução de custos, alternativa D, a gestão da qualidade e os processos, ou alternativa E, a transparência e a descentralização. Bom, galera, o gabarito da nossa questão é alternativa C, beleza? Bom, você deve se lembrar. 3 estágios. O primeiro estágio, gerencialismo puro, se preocupando ali com a eficiência, com a utilização do recurso público, até porque a administração pública estava vindo do quê? De crises. Crise no petróleo, crise fiscal, então precisava ser eficiente, utilizar o recurso da maneira correta. Logo tem a ver com redução de custos, evidentemente. Tá certo, pessoal? Beleza? E mais uma questão. Podendo ser identificada como uma perspectiva inovadora de compreensão, análise e abordagem dos problemas da administração pública, com base no empirismo e na aplicação de valores de eficácia e eficiência em seu funcionamento, a nova gestão pública propõe um modelo administrativo dotado das seguintes características, exceto. Pessoal, se tem aqui exceto, significa o quê? Significa dizer que você tem que marcar uma alternativa que está contrária, né, à ideia da nova gestão pública, beleza? Então nós temos 4 alternativas que têm a ver com a nova gestão pública, com os conceitos da administração gerencial, e tem uma alternativa aí que não tem, tá fugindo aí do conceito da administração gerencial, tá bom? A palavra empirismo que apareceu aí para você significa base de conhecimento. Experiência. Nós, ao longo do tempo, vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo experiência. Não à toa, costumamos dizer que os mais velhos são mais o quê? Experientes, têm mais conhecimento. Claro, em determinadas áreas vão ter, sim, com certeza absoluta, por conta da vivência. É a vivência, empirismo, é a vivência. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos lá. Perdão. Alternativa A. Direcionamento estratégico. Para pensar comigo. Direcionamento estratégico não é uma coisa assim, tipo planejamento estratégico, fazer as coisas de maneira melhor, né? Então, isso aqui tem a ver, sim, com administração gerencial ou nova gestão pública. Alternativa B. Limitação da estabilidade de servidores e regimes temporários de emprego. Isso aqui também está certo, ideia de nova gestão pública. A limitação da estabilidade de servidores é uma coisa que surgiu no regime jurídico dos servidores, foi a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho visava justamente essa limitação dos servidores. Acabou não tendo tanto efeito assim como gostariam, tanto que a gente está aí, né? Alguns estão querendo fazer reformas administrativas, nessas reformas administrativas, mais uma vez, essa limitação da estabilidade está sendo falada. Para alguns vão, nossa, é ruim. Para outros, a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? De uma certa maneira, se tirar a estabilidade do servidor, complica, porque o servidor público ele tem que ter essa estabilidade para ele ter condições aí de fiscalizar também, de ser um fiscalizador e de colocar a boca no trombone quando tiver alguma coisa fora do lugar, né? Tipo denúncias, né? Só que a estabilidade também, de uma certa maneira, para alguns, é entendida como uma forma das pessoas se acomodarem de alguma maneira, né? Eu tenho estabilidade, então estou de boa, estou tranquilo aqui, ninguém vai me tirar mais daqui. Então, por isso que se fala em limitação, tá? Regimes temporários de emprego, por quê? A gente vê muito falar isso. Os anos anteriores aí, contrataram pessoas para trabalhar no INSS,
num regime temporário, ali num prazo determinado, 1, 2 anos ali de serviço, entendeu? Por quê? Porque em alguns momentos pode ser que a administração pública não necessite tanto assim de contratar pessoas de maneira efetiva e permanente, né? E ela pode, de repente, contratar como se fosse, ó, eu estou precisando nesse momento eu estou precisando de pessoas trabalhando, então, regimes temporários. Isso acontece, por exemplo, no IBGE, tá? Que tem muita contratação temporária, por exemplo. Beleza? Alternativa C. Alternativa C diz assim, maior foco nos procedimentos e menor foco nos produtos e resultados. Opa! Achamos aqui o nosso gabarito, alternativa C, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, é justamente o contrário. Nós temos maior foco nos produtos e resultados, menor foco nos procedimentos. Foco nos procedimentos ou foco nos processos é lá na administração pública burocrática. Na administração gerencial, nós temos maior flexibilidade, maior foco nos resultados. Lembra? A gente falou sobre isso agora em instantes, tá? E a alternativa D, desempenho crescente, pagamento por desempenho e produtividade, ok? Alternativa E, transparência e cobrança de resultados, accountability. Bom, aqui tá ok também. A gente acabou de falar sobre isso também. A administração gerencial traz a ideia de transparência, cobrança de resultados, accountability. Legal, né? Então ficamos com a alternativa C. Vamos para mais uma? Bora lá! As seguintes afirmações espelham entendimentos corretos sobre a nova gestão pública, vírgula, exceto. Vamos lá. Tem que marcar mais uma vez, tem que marcar uma errada, tá? A nova gestão pública é um movimento cuja origem remonta às mudanças havidas na administração pública de alguns países a partir da década de 70, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Opa, certinho! Lembra que eu falei? Final da década de 70 na Inglaterra, tá? E início dos anos 80 nos Estados Unidos. A partir da década de 70 está corretíssimo. B. O consumerismo consiste em uma reorientação do gerencialismo puro, mais voltada à racionalização e tendo como ponto central a satisfação das necessidades dos cidadãos, consumidores de serviços públicos. Opa! Certinho! O que nós falamos agora em instantes. Ok? Você vê? Tudo aí que a gente comentou a respeito dessa ideia aí de evolução, né? Que mais? Vamos lá. Essa aula está ficando um pouquinho longa, mas está legal, né? A nova gestão pública nasceu gerencialista nos anos 80, ou seja, gerencialismo puro, voltada à eficiência, tendo sido fortemente inspirada nas reformas minimalistas e na proposta de aplicação da tecnologia da gestão empresarial ao Estado. Certinho também. Nos anos 90, o serviço orientado ao público resgatou os conceitos de transparência, de dever social. Olha que legal! O cidadão tem direitos, mas também tem obrigações. Dever social de prestação de contas. Participação política. Tem que participar. Equidade e justiça. Olha, introduzindo novas ideias ao modelo gerencial puro. Opa, certinho também. Só que lembre-se, nós temos que marcar a errada. Então a errada é a alternativa E. Desde o início, a experiência brasileira em nova gestão pública aponta para uma forte retomada do estado do bem-estar social e o desenvolvimentismo burocrático, ideal reforçado pela recente crise no mercado financeiro internacional. Não, gente, não é isso. Não está atrelado aí a essa retomada forte do estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social é uma situação que ocorreu no século XX, lá em meados da década de 30, 40, tudo bem? Por conta da crise financeira que tivemos mesmo, mas foi a crise de 29, olha só. Então o correto seria falar aí, não nova gestão pública, mas sim modelo burocrático, certo? Aí beleza, tá? Então ficamos com a alternativa E, porque esta está errada. Tudo bem, galera? Show de bola? Olá, pessoal! Vocês acabam de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos,
para o concurso da Alesp. Montamos o curso preparatório para técnico legislativo e também para analista legislativo. E é uma honra você ter assistido a essa aula. Se você chegou até aqui, é porque você gostou muito, não é verdade? Então escuta aí, para um pouquinho, não pula mais esse vídeo. Escuta o que eu tenho para te oferecer no nosso curso preparatório. Eu tenho certeza absoluta que você fará parte aqui dos nossos alunos e, consequentemente, vai conseguir a sua aprovação no concurso. Olha só, nós montamos um curso preparatório para técnico legislativo, como está aparecendo aí para você, e também montamos para analista legislativo. Qual o cargo que você vai prestar? Nós temos para os dois, tá certo? E eu quero passar aqui para vocês quais são as vantagens de você ser aluno aqui vencendo concursos. Primeiro, você vai ter algumas vantagens interessantes. Acesso imediato. Então, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você já consegue acessar a plataforma, porque você recebe no seu e-mail os dados de acesso, tá? O usuário, senha que o próprio sistema cria e te envia, tá bom? Você vai ter acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E você terá teoria e questões comentadas no curso, é isso mesmo. Então, nós temos a parte teórica, que os professores já resolvem questões, e aproveitamos também, claro, e colocamos questões comentadas. Então, vai ter bloco de questões comentadas para vocês no decorrer aí do curso, tá certo? As aulas são gravadas, então elas já estão disponíveis para você acessar, assistir no momento que quiser. Você vai ter também material em PDF para complementar o seu estudo. Mas eu sempre gosto de lembrar que o nosso forte aqui são aulas em vídeo. O material em PDF são os slides que os professores trabalharam no decorrer da aula. Revisão de véspera. Nós vamos fazer uma revisão de véspera para esse concurso, onde você vai ter ali os professores dando aquele bizu final para você mandar super bem. Um acompanhamento, porque vamos criar aí um grupo, né, no WhatsApp, para você ser informado das atualizações do curso preparatório, tudo bem? Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai encontrar um link, ó. Você está vendo aí na barra de descrição, aí abaixo. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para o curso. Inclusive, aí abaixo vai ter o link que vai falar tanto do curso de técnico, como também o curso para analista, tudo bem? Na página você vai ter essa condição aí de visualizar. E mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 94783 8693 para que eu possa esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tudo bem? Ó, deve estar aparecendo aí para você agora, nesse momento, um link no WhatsApp, vai aparecer um link do WhatsApp para você falar diretamente com a gente. Então, basta você clicar, já vai falar diretamente com a gente, tá bom? Se você tiver no celular é muito mais prático, se você tiver navegando aí no seu notebook, alguma coisa assim, aí basta você estar com o WhatsApp web que você consegue já falar diretamente conosco, tá certo? Tem um card aqui em cima também, em algum lugar aqui tem um card, você vai clicar e você já é redirecionado também para a página do curso. Beleza? Grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma já estudando firme e forte para esse concurso. Valeu!